Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje em antena segue-se o nosso professor Paulo Penisga, que nos vai falar sobre um tema que ultimamente tem gerado alguma polémica. Bom dia, Paulo. Que tema é este, afinal? Olá, bom dia. Cidadania e escola e cidadania na sociedade e o entendimento por vezes já do que são as aulas de cidadania é mais ou menos sobre isso que vou falar. Então vamos lá avançar. Estou curioso, Paulo. Então, começando, os temas de cidadania. Um dos principais temas, cidadania tem vários temas. Na minha escola, cidadania é dada juntamente com TIC, as tecnologias de informação e comunicação, ou seja, com informática. Estamos numa sala, temos também os computadores, o que é bom. E então, os principais temas são desinformação, a questão das falsas notícias, as fake news. E agora que cada vez mais com a inteligência artificial, não é? Cada vez mais abordamos muito esse tema. Ambiente e desenvolvimento sustentável, a questão do orçamento participativo, há pouco falavas que tinha estado com os alunos da Teixeira Gomes. Exato. A minha escola também faz o orçamento participativo. Temos também o Parlamento Jovem, a literacia financeira, direitos humanos muito, para teres uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia. 27 de janeiro assinalamos a memória do Holocausto. Este ano ali com alguma discordância, às vezes até entre colegas, porque eu sou de História, faço parte do Departamento de Ciências Humanas e Sociais e quisemos ali fazer uma ligação porque o Holocausto foi o que foi, mas também esta questão muito premente e muito atual do que se tem passado em Gaza, na Palestina, e de várias organizações, nomeadamente a Amnistia Internacional e alguns tribunais internacionais de configurarem que esta guerra, estes bombardeamentos, esta ofensiva em Gaza, que configura um genocídio, não é? Ou pode-se enquadrar. Então esta que eu queria fazer, estávamos aqui a querer fazer uma ligação, mas também é polémico, são tempos da história diferentes, não devemos ligar as coisas, mas então assinalamos esse dia. Direitos humanos, muito racismo, são muito essas as questões que abordamos a cidadania. Igualdade de género também, mas porquê é que eu falo nisto? Porque tem havido, por vezes, alguma polémica, houve com um encarregado de educação, houve com uma família, e até um dia um amigo meu perguntava, um amigo mais conservador, apesar de mais novo até do que eu, me perguntava, mas as aulas de cidadania, o que é que falam lá? Porque há uma ideia muito errada, porque, por exemplo, eu falo do caso na minha escola, porque por vezes parece que quando se fala de identidade de género nas aulas de cidadania, que os professores de cidadania está tudo a falar de questões LGBTIQ+, exato. de homossexualidade. Houve um pai lá acima no Norte, isto há uns tempos atrás, possivelmente os ouvintes lembram-se, que proibiu o filho ou não queria que o filho fosse às aulas de cidadania. Parece assim, às vezes, que as aulas de cidadania estamos a iniciar os nossos jovens no que são outras formas de expressão sexual, do que sai fora do entendimento mais biológico homem-mulher, sexo masculino e feminino. Parece que estamos a falar... Não, errado, completamente errado. E convém esclarecer essas questões. E convém esclarecer isso para teres uma ideia. Nós, pelo menos aqui, e pelo que eu sei da maior parte dos colegas, quando falamos de identidade de género, até temos falado mais da questão da desigualdade no trabalho, na questão de não haver entendimento, a desigualdade que há no tratamento, por exemplo, das mulheres não serem tão bem remuneradas, de haver questões de ocupação de cargos públicos e a questão das cotas na representação pública no Parlamento, nomeadamente quando falamos de Parlamento Jovem, das mulheres não estarem tão representadas. Não haverá, possivelmente, algum professor ou algo que seja
mais sensível a esta questão, ou até por ter uma opção sexual, homossexual, digamos assim, ou isso, que possa pôr mais o enfoque nisso. Mas não havendo nada de mal nisso, porque é uma questão como outra qualquer. Mas isto para dizer e deitar por terra essa ideia errónea de que parece que cidadania só se fala de sexualidade, iniciação sexual... LGBTs e companhias limitadas. E companhias limitadas, e não é nada disso. Para teres uma ideia, João, a questão então dos direitos humanos e a questão da desinformação, e eu tenho trabalhado, isto é uma aula que é dada em parceria, olha, lembro, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a questão da guerra, a questão de quando voltamos a falar da lei do mais forte, quando da invasão russa, do desrespeito pelo direito internacional, de como no tempo em que vivemos e quando aquilo estava mesmo a acontecer, de como é que era possível e da dificuldade em acreditar que no nosso tempo ainda tivesse a acontecer, a questão de agora também da guerra na Palestina, como é que parece uma vingança, parece qualquer coisa bíblica, não é? Do Antigo Testamento, não é? Como é aquela coisa do olho por olho, dente por dente. Isso o atentado hediondo do Hamas foi terrível, com mais de 1000 mortes e com os reféns. Como é que depois se massacra, não é? Milhares de pessoas, quase 50 mil, não é? Como é que se destrói toda uma zona que se configura mais ou menos com o Algarve, até ali junto ao mar, e será mais ou menos, não sei agora dizer bem, a mesma faixa de território, mais ou menos aproximada. É equiparável, mais ou menos, sim. É equiparável, é terrível. Mas são esses os temas de cidadania, e é esta ideia que eu gostaria de passar a quem nos está a ouvir. E ainda bem que tocaste nesse assunto, porque, há essa ideia errada realmente que... Há uma ideia errada às vezes sobre isso, apesar de poder haver quem incida mais sobre esse tema. No geral, o enfoque é desinformação, fake news, ambiente e desenvolvimento sustentável, nomeadamente com a questão da seca aqui no Algarve. Houve anos em que os miúdos têm feito trabalhos sobre essa questão, o problema da falta de água, da chuva, alterações climáticas, muito, com os gases de efeito de estufa e o problema, os combustíveis fósseis, a poluição dos oceanos, também muito aqui, porque nós vivemos aqui no Algarve, e o mar, a importância do mar e das praias, então muito também a questão da incidência dos plásticos, da poluição dos oceanos, muitas dessas questões, e às vezes parece que não... São tudo temas importantes virados, a cidadania exatamente. É importantíssimo, e nós preparamos os miúdos para que eles estejam atentos e conscientes e alertas do que é que se passa à volta deles, não é? Na atualidade. Não é andarem preocupados, o miúdo que pode acontecer, que se vê ou percebe que há ali uma tendência homossexual, e se for até um bocado gozado, é claro que nós podemos pegar nisso e falar, ou as raparigas que já andam de mão dada, e hoje em dia isso é frequente, vermos, por exemplo, raparigas num banco de jardim a beijarem, só até na escola de mão dada. Por exemplo, há uma miúda, para te dar uma ideia, eu tenho uma miúda no Clube de Teatro, que quando lá chegou, estava só de mão dada com outra, todas sempre muito próximas, mais crescidas, e tinha uns mais novos, e os mais novos estavam um bocado admirados. E eu tive que lhes dizer, aceitando isso bem, e portanto isso é assim, hoje a nossa escola e a nossa sociedade convive com isto cada vez mais, mas tive o cuidado de lhes dizer, vocês vejam lá, também não podem estar aqui sempre coladas uma à outra, porque isso para os mais novos, isso também exibicionismo a mais não convém, não é? Exato, tal como diria se fosse um rapaz e uma rapariga. Exatamente. Estás a ver, mas essa questão pode ser suscitada, e também se fala nas aulas, mas há um lado conservador da nossa sociedade, e aquele livro até que saiu a defender a ideia tradicional de família e da mulher na cozinha e da família tradicional que o Passos Coelho apresentou, e ideias reacionárias que voltam, que estão completamente ultrapassadas, que não fazem parte do nosso tempo, que nós temos, essas pessoas por vezes querem
querem criar uma ideia errada, muito errada, do que é a cidadania nas escolas. E foi por isso que eu hoje fiz questão Muito de falar. bem, em boa hora trouxe este tema a lume. Paulo, resta-me agradecer a tua disponibilidade para participares nos 2 dedos de conversa. Um abraço até São Brás de Alportel. Ok, um abraço grande. Até à próxima. Okay. Obrigado. Uma boa tarde. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.